Chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje entrevista o caricaturista Mário Zan. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o cartunista Mário Zan. Olá, Mário Zan, bom rever você e aqui no programa Raízes Jornalismo Cultural. Que bom, digo mesmo. Feliz de estar aqui com você, Adalberto Queiroz, amigo de outrora. Adalberto hoje substitui o Edivaldo Lourenço, que está em viagem, né? É uma alegria também. O Adalberto é escritor, né? Poeta, é um intelectual de mão cheia que vem assim, enriquecer ainda mais o programa Raízes Jornalismo Cultural. Né, Adalberto? Obrigado, Doracino, e uma alegria estar sentado aqui na cadeira do Edivaldo Lourenço. E você de casa já recebe o abraço do Lourenço, que está em Nova York, merecidamente, e receber um amigo de longa data, que a gente tem se visto pouco, mas a amizade permanece. Então, obrigado pelo convite e estou muito feliz de estar aqui com o Mário Zan. Tem muita coisa para perguntar para ele, alguns recadinhos dos amigos cartunistas de outros estados. O Mário Zan é um cartunista há mais de 30 anos, só no Jornal Popular há quase 30, 20 e tantos, 27 anos, né, Mário Zan? 27. Criador do personagem Magazilda. Então, é uma das pessoas mais importantes do desenho dos jornais aqui do estado de Goiás. Quando é que começou essa sua preferência? Quando é que começou o desenho na sua vida, Mário Zan? Doracino, eu diria que quando eu nasci, eu acho que eu falei para minhas primeiras palavras foi me dar um lápis e um papel. Porque é uma coisa que começou tão cedo que eu deveria ter 4 anos para 5 anos de idade, já comecei a fazer o desenho em perspectiva. Foi que meus pais já perceberam, olha, esse menino tem futuro nisso, né? Que ninguém dava conta de fazer, eles adultos não faziam aquilo que eu fazia. Meu pai tinha um caminhãozinho Ford V8, na época, o Fordinho V8, né? E eu desenhava o caminhão em perspectiva. Com 4 anos? Era para 5, vamos dizer 5 anos, Porque lá onde eu morava, que eu nasci em Minas, Iraí, né? Então, pela data que a gente mudou para Uberlândia depois, que a gente tira essa lógica aí da idade. Então, eu nunca parei. E é aquela coisa de observação mesmo. Desenho é observação e claro, o dom de transpor o tridimensional para o bidimensional, né? Que é o papel. Você tem altura e largura, mas você tem que dar a noção do tri ali. Aí é que tá, que muita gente não consegue. Você ganhou um festival, que é o Festival Nacional de Humor de Goiás, realizado aí por volta de 1994, 95, na categoria de charge, né? Foi. Mas com uma caricatura. Foi do Itamar Franco, que era o então presidente, né? E o Itamar, todos os chargistas pegavam no tupete dele, né? No pé, no tupete. Cada presidente os chargistas já vão ali extraindo alguma coisa que o Lula, por exemplo, pega a orelha, o narigão, a barba. Então, do Itamar, no caso, era aquele tupetão. E por ele ser de Minas, e tinha a coisa do Fusca, que ele voltou a fabricar o Fusquinha novamente. Então, o que eu pensei? Imaginei, vou fazer essa caricatura. A parte da frente do Fusquinha era o nariz, né? Na pele. E o tupete, e ele molhando um pão de queijo ali, que é a mineiriça dele. Então, acho que fui feliz, né? De ter escolhido esse tema, com esse desenho aí. O pessoal gostou. Foi perfeito. Pois uma das características, viu, Adalberto, do Mário Zan, é mesmo a caricatura. Ele é um bom chargista, criador de personagem, mas a caricatura, a meu ver, é o forte do trabalho do Mário Zan. E como ele disse, quer dizer, um trabalho desse precisa, além da técnica, também a inspiração. Aquele momento exato de você captar ali um sentimento, numa charge, por exemplo, isso é muito importante, né, Mário Zan? Como é que você
trabalha isso? Quando você está substituindo Jorge Braga lá no Jornal Popular, que momento você vai para a redação, você toma conhecimento das matérias que vão sair no outro dia, como é que é o processo de criação? Você trabalha em cima de qual é a informação para produzir uma charge? Bom, eu vou para o jornal, no caso da substituição, eu tenho que fazer, além dos que eu faço no dia a dia, são as ilustrações. Então é bom que eu, antes de ir para lá, eu dou uma olhada nos outros jornais, nas manchetes, o que está quente. O lance da charge é esse, é o que está quente, está no momento que está bombando. Se você conseguir uma boa charge naquele momento, naquele assunto, você é feliz. Agora, às vezes tem dia que não tem, está tudo morno, tudo requentado, e aí é que está. O que eu vou fazer? Tem hora que chega assim, poxa, eu tenho que entregar, eu tenho um horário para entregar a charge, o espaço está lá em branco. Ninguém te dá ideia, às vezes até dá, mas isso é muito difícil, não é uma prática de redação de jornal, não. O pessoal, cada um faz o seu trabalho e respeita aquilo ali, aquilo ali é o seu. Então, você que se vira aí, esse trabalho é seu, você é o artista. E aí você começa a ir para um tema mais genérico. O que é genérico hoje? É crise. É a crise, é a violência, é o que está aí, sempre está por aí. Então vamos explorar esse tema. Aí daí a gente vai martelando ali, matutando, né? Até sair alguma coisa que você acha que é legal para a charge, né? Mariozan, eu queria... É muito atraente conversar sobre essa questão da atualidade, mas eu queria ir um pouquinho mais nas memórias. Tá. Porque eu acho de extrema validade localizar o artista e a sua origem. Você está lá em Iraí, depois vai para Uberlândia. Não para Belo Horizonte, sim, para Uberlândia. Fui trabalhar, né? E tem esse talento precoce. Você diria que o que foi decisivo para Mariozan dizer, bom, eu vou me dedicar a isso mesmo e não a engenharia, ou agricultura, ou mesmo o caminhãozinho do seu pai? Isso, quando eu vim na escola, desde de criança, quem tem esse dom sempre está desenhando os colegas, os professores, sempre está fazendo aquela brincadeira. E os pais ficam assim naquela dúvida, será que você vai seguir essa profissão? Eles não viam muito futuro, né? Naquela época, então, década de 70, 80. Eu estudando, fazendo segundo grau, depois fazer cursinho e tal, vestibular. E eles queriam que eu fizesse engenharia ou arquitetura, que tem a ver, você desenha bem, você pode ser um bom arquiteto, você pode ser um bom engenheiro. Até que eu me dava até bem na matemática, na física, assim, mas não gostava muito. E tentei até o vestibular para arquitetura 2 vezes. E comecei a fazer uma experiência. Aí passava aquela prova de aptidão, que é um desenho livre, desenho geométrico. Dei uma pesquisada boa, estudei, fiz um cursinho de geométrico. O livre, tudo bem, que eu já dominava. E saí nessa primeira fase, tranquilo, passava, na outra não dava. Aí depois eu vi que gente que não estudava, colegas que só ficavam brincando na sala de aula lá, no cursinho, passou. Falei, poxa, tá complicado, né? Então comprando vaga aí, né? Então eu desanimei do curso. E com isso fui trabalhar com um professor, que era arquiteto, e para ter uma experiência da arquitetura, né? Começar a ter uma noção. E realmente não gostei muito. Eu tinha facilidade danada. Eles falavam para mim, poxa, a gente fica aqui horas e horas para fazer um projeto, uma perspectiva. Você senta aí e faz em 10 minutos. E melhor que a nossa, né? Bom, ele falava isso para mim ainda, né? E aí o professor, na época, falava, olha, é aquela coisa, para ser um arquiteto bem-sucedido, você tem que ser muito bom mesmo, tal, não é fácil, né? E hoje a gente tem que estar aí fazendo projeto de arquitetura, fazer de engenharia também, e tal, para sobreviver daquilo. Foi que eu desanimei e já comecei a pensar também, meu pai mexia com comércio, na época, vivia me chamando, vamos assumir aí, aqui a empresa, e eu, não, pai, não tem tempo. Foi daí que eu achei a vaga no jornal, amigos que me incentivaram na época. Não, procura aí o jornal, você pode se dar bem e tal.
Era a época do 5 de março. Primeiramente foi no jornal O Repórter. Ah, no Repórter. Foi lá, foi uns 6 meses mais ou menos, depois surgiu no 5 de março, procurei o pessoal. Né, foi até o Jorge Braga, que estava já lá no Diário da Manhã nessa época, finalzinho do 5 de março. Falei com ele, não, vai lá amanhã, gostou do meu trabalho. Vai lá que nós conversamos lá com o pessoal e me contrataram. E continuou e fui achando... Essa amizade já dura... Já dura muito tempo, né? Quase 30 anos, né, Mário? 30 ou mais, né? Nós vamos aproveitar aqui essa interrupção para fazer um intervalo do programa Raízes Jornalismo Cultural, que volta já já. Some não. O Raízes Jornalismo Cultural de hoje entrevista o cartunista Mário Zan, Adalberto Queiroz, que hoje conosco compõe a banca de entrevistadores, essa bancada de entrevistadores. Um prazer estar de volta. Você de casa, eu falava que eu sento uma cadeira muito importante, que é a cadeira de Edivaldo Lourenço, que hoje está em Nova York, e ele mandou dizer que on his behalf, falando em inglês muito do interior de Goiás, que ficaria muito feliz de estar aqui, mas manda um abraço dizendo que não tem dúvida de que você é um dos grandes cartunistas do país. E eu queria retomar o bloco anterior, onde nós falávamos justamente do talento que nasceu e quem foi decisivo para tornar você o cartunista que é hoje, o artista que você é hoje. Uhum. O que foi? Quem foram os seus incentivadores, não é? Na escola, desde eu fazer o cursinho, eu vivia fazendo as charges ali, as caricaturas do pessoal. E tanto ouvir o pessoal, procura o jornal, vai lá, leva os seus trabalhos. Sabe que eu vou fazer isso? Eu não estava, na verdade, eu desde pequeno, já comecei desenhando o caminhão do meu pai e sempre observava desenhando carros. Eu sabia de cor, ali todo de cabeça, na memória, todo o carro, os modelos que tinha. Na época também era menos, né, pô? Década de 70, ali, 80. Então hoje não dá mais fazer isso, tem milhões de modelos. Então eu fazia os carrinhos. Na verdade eu queria ter ido para São Paulo para estudar design de automóveis, criar modelo de automóveis. Eu tenho uma facilidade incrível nisso, adoro, isso é paixão minha. Mas a circunstância me fez, meu pai não teve condições na época de me mandar para São Paulo, eu não era muito novo. Acabei ficando por aqui, me encaixei, foi conveniência mesmo de estar no jornal. Bem, Mariozão, o que o Adalberto se refere a um cartunista, um desenhista em especial que pode ter inspirado né? a você desenhar. Assim como o Jorge Braga tem como modelo, como exemplo, o Ziraldo. Eu também, por coincidência. Aliás, é uma escola mineira, né? Ziraldo mineiro, você é mineiro, o Jorge Braga também. Então você também se inspirou no Ziraldo? Foi. É interessante que eu achava gostoso aquele traço dele. Comecei fazendo aquele, até na cartela de loteria tinha o Jeremias, o bom, que o Ziraldo fazia na campanha. E eu achava bom fazer aquele traço, aquelas pernas compridas, aquela cara comprida. Não sei, não me identifiquei. E poderia ter se identificado com o outro também, mas o Ziraldo estava mais na mídia. Então, certamente foi isso. E dali muita gente se inspirou nele, né, e tal. Mas com o tempo, você vai mudando. Claro que eu não vou ficar copiando o Ziraldo. No início, sim, você percebia aquela influência no traço. Você observa um traço de um, de outro. Então, o bom que você tenha um traço característico. Seu traço, você sabe que é seu. O cara olha, não, esse aqui é do Mário Zan, esse aqui é do Jorge. Então, com o tempo, isso não é pouco tempo, você adquire o seu traço. Depois, às vezes, você tem influência de um que você começa a ver, acha bom, começa até a influenciar um pouquinho, um detalhe, a mão que você faz, o braço. Até hoje eu estou mudando, você nunca para só naquilo ali. O Ziraldo, você pegar os primeiros e os últimos, você vê a diferença. Melhora, ele fica mais limpo, mais... Você criou um personagem, uma personagem, sim. Tá lá de vaidosa, que é a Magazilda, né? Hiper vaidosa. Ela é muito vaidosa. Demais. Inspirada em quem? Engraçado que foi, na época que o Popular lançou um suplemento de moda, era o Magazine, eu sugeri, por que não fazer um personagem? Aí, você tem ideia? Não, tenho. Vou criar uma... Por que mulher? Por quê? Porque os leitores, a maioria dos leitores eram mulheres, então vamos fazer uma personagem que identifica com as mulheres. Então, mulher, claro. E tinha uma editora, a editora na época, afinada Lucileide, que
era a nossa colega, foi inspirada até nela, o tipo físico dela, loirinha, narigudinha, né? E até ela brincava comigo, ai, Mariozan, muda um pouco a Magazilda, tá todo mundo me chamando de Magazilda. Eu falei, Lucide, mas agora não dá mudar, eu tenho que matar o personagem, fazer uma plástica dela, não, e tal. Mas não, isso era brincadeira. E aí ficou aquela coisa, uma ideia era uma personagem consumista, ultra vaidosa e consumista, que gosta de ir ao shopping, essa coisa mesmo da vaidade, que dá para brincar muito com isso, né? Mariozan, a Ludovica deve estar enciumada da Magazilda, né? Eu não sei, né? Pode até ser, né? Tem essa coisa aí. Muito bem. O programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural volta para apresentar o último bloco da entrevista com o cartunista, o caricaturista Mariozan. Okay. Então, né, Adalberto, você preparou alguma coisa aí para falar sobre o trabalho excelente? Na verdade, o trabalho do artista inspira o surgimento de outros, né? E uma das coisas que eu queria ressaltar é justamente a visão que o artista tem da história, até pelo traço ela pode ser feita. Nós preparamos um book, que eu não sei se é possível mostrar para os nossos espectadores aí em casa, mas tem até mesmo na web, no online, né, do Mariozan, e que é você contando e olhando a história. É possível ver a história dos últimos 30 anos através do seu traço. Né? Então, para mim, isso é de uma importância, igual você viu um Yasser Arafat. Como é que o Mariozan conta essa história através dos traços para nosso espectador, para a sua família, para nós hoje aqui na entrevista do Raízes? Bom, a gente, com o tempo, você acaba retratando a situação do dia a dia, né? Na política, você está sempre fazendo caricaturas ali daquelas personalidades que estão em voga, né? Que estão comandando o mundo, comandando o país, né? O seu estado. Aí vai de cada ato que aquele personagem faz, que aquele político, às vezes ele faz uma atrocidade ali, é claro que todos os chargistas vão malhar o Judas, né? Como está na época agora ainda, e a gente acaba sempre usando aquele personagem, né? Então, cada época tem um, a gente está sempre aí, se for pegar ali, fazer uma recapitulação desses trabalhos, então vai aparecer praticamente todos os políticos. Quais são os seus prediletos daquela história que você conta pelo traço, Mariozan? De lá para cá, que eu comecei, foi do João Batista Figueiredo. Então, era bom você fazer aquele traço, até hoje eu consigo ainda de memória fazer o traço dele. Ali, aquele óculos, o nariz assim, o queixinho, já orelha de cavalo, né? Então todos pegavam ali naquela questão da orelha do cavalo já é uma interpretação sua, né? Por causa de um momento da história, ele disse que gostava mais da estrebaria, gostava mais do cavalo, né? Do que do povo. Do povo, né? Então, assim, o formato já lembrava bem. Então, com isso, aí todo mundo pegou Ficou muito famosa também a do Yasser Arafat, perdão. Naquela época eu coloquei, eu fiz não sei qual a circunstância que foi, uma ilustração, foi até a ilustração, não foi bem charge, né? Foi apenas uma ilustração de um material do jornal, como eu sou ilustrador, né? Também. Então foi bem elaborado, tive tempo para fazer, né? Então acho que ficou muito bacana. É bom lembrar ao telespectador que esse material do Mariozan está sendo mostrado aí para vocês conhecerem os traços do Mariozan. Mas você falando de traços específicos, João Batista Figueiredo, o Tancredo Neves, o nariz do Tancredo, não é? Tancredo era muito com o nariz, então aquilo tudo estimulava o caricaturista. Mas quem é que você não conseguia fazer? Não tinha um bonitinho. O negócio, o cara é bonitão mesmo, é complicado. Você fazer caricatura, aí acaba não parecendo. O Collor, na época que foi presidente, você conseguia? O Collor tinha um narigão bom. É? Ele era metido a bonitão, mas tinha um narigão legal. Você dizer que a maioria dos caricaturistas faziam o Collor de perfil, um pouco de perfil, para evidenciar o nariz, né? Claro. Então, assim, não tem alguns, eu não me lembro no momento assim, que são mais difíceis. Aí você tem que fazer mais real.
Você não pode brincar muito ali com aquele traço, né? O atual prefeito de Goiânia dá uma... É bom fazer a caricatura mais dele? Mais ou menos, a testa, né? Às vezes, o rosto um pouquinho redondo, mas não é dos melhores, não. Mariozan, além da caricatura, assim como o Milor, né, que tinha o traço para se comunicar, você tem outra arte que você gosta e que você, através dela, ou se comunica ou se sente bem como fruidor dessa arte? Outra expressão? Olha, além da arte, do traço mesmo, né, que eu faço o retrato, faço a caricatura, faço a ilustração, né? E às vezes eu tenho uma facilidade também, desde pequeno, de imitar, né? Fazer uma imitação dos amigos. Eu não sou muito não me peça para imitar. Não, me lembre por exemplo, tem um apresentador de TV em Goiás que parece que você tem com ele uma proximidade muito grande. Ele fala as notícias na televisão. Vamos dar boas-vindas aí ao Jacques Abrão. Sim, para começar, uma boa noite para você. Então ele tem aquela voz, assim, eu tenho que treinar mais para conseguir chegar ao timbre da voz. Você começa. Então, uma vez ele encontrou comigo, eu passei um trote até num amigo meu, liguei para o Ivan Mendonça, a menina falou: alô, quem está falando? Pois é, aqui é o Jacques Abrão que está falando, eu gostaria de falar com o senhor Ivan Mendonça. A minha, seu Jacques, tudo bem, eu vou chamá-lo. Mas na época, o Ivan não estava em casa. Depois o Ivan chegou, ela deu o recado, ligou para o Jackson. Jacques, você ligou lá em casa? Jackson, isso é coisa do Mariozan. Mais ou menos assim, né? Então, tem os colegas que a gente convive no dia a dia mesmo, tem uma coleção lá no jornal, né? Então, a gente brinca muito. Assim, Espadinha, provavelmente? Não, espada nem tanto, mas tem... Ali tem vários, o senhor Armando Ascioli. Senhor Armando. Armando Ascioli, que agora aposentou. Então, ele era uma figura muito legal. O Zé Divino, você consegue imitar a voz dele? O Zé Divino. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Mais ou menos assim, né? Aquele filme dele, né? Tem até uma brincadeira que o Zé Divino chegava na cantina do jornal, na cantina, na hora do lanche, falava assim: olha, moço, me dá um leite quente e um bolo, por favor. Aí o menino falava assim: amém, seu Zé Divino. Então, mais ou menos só assim. para lembrar, o Zé Divino que fez e faz até hoje a voz da hora do Ângelus. Do Ângelus, né? A hora do Ângelus. É um dos programas tradicionalíssimo. Que ficou no ar por mais tempo no Brasil, os programas mais antigos. Eu, como católico apostólico romano, até sorrindo, né? Fico feliz do senhor lembrar-se desse apresentador, né? E eu queria aproveitar o gancho para falar de coisa séria novamente, né? Falando aí dessa capacidade do Mariozan, né? Que mostra que ele vive correndo risco. Ele e o Jorge Braga. Os colegas de profissão, né? Eles vivem correndo risco, né? Até então, hoje, isso aí vem... A gente fala brincando de correr o risco, tudo, mas não deixa de ser um risco. Se você critica, de certa forma, uma crítica muito contundente, você está correndo um risco, não é mesmo? De ser te acertar a qualquer hora aí, né? Pô, você que fez aquela charge. Eu queria pegar justamente esse viés do risco, que é uma brincadeira muito inteligente que você fez um pouquinho antes do programa. Vivemos correndo risco e, no entanto, dedicamos-nos a fazer traços, né? Achei muito poético essa fase para retomar com você isso. A intolerância. Você já foi vítima de alguma intolerância pelo seu trabalho, Mariozan? Olha, a gente que trabalha nessa área, você acaba aprendendo com o tempo a ter uma autocensura. Você até testa, às vezes, com alguns colegas que estão próximos. Será que dá de entender isso aqui? Será que está assim? Alguns falam, eu acho que está meio pesado isso aí e tal. A gente evita abordar certos temas, como religião, homossexualidade. Então, você evita abordar, que é complicado, são polêmicos, né? Futebol também. Até o futebol. Você não pode pisar muito no pescoço, não, que o pessoal pode acertar na esquina. Mas, às vezes você brinca quando o time foi campeão, aí não tem jeito, né? Aí sempre brinca mesmo, o pessoal aceita ali, né? Não é mais uma tanta provocação. Mas assim, que teve, uma vez alguém criticou uma magazila que eu fiz, sem intenção nenhuma de
foi uma coisa, uma brincadeira mesmo, porque é uma época seca, no mês de agosto, em Goiânia principalmente, e a amiga fala assim, olha, aí ela reclamando que estava com a garganta seca, eu preciso de tomar algo, eu estou doente, minha garganta está horrível. Ela fala, a Magazine fala, vou te levar num lugar que vai te curar, só Jesus te salva, você vai te curar na hora. Ela fala, ih, já vai me levar numa igreja de crente aí, né? Pensou assim. Aí chega num boteco, na mesinha, sentou lá, ô Jesus, por favor, 2 chopes. O Jesus era um garçom, cara. E de verdade, ainda existe um bar lá próximo à empresa que Jesus. E até ele saiu do bar, a gente brincava muito, agora ele voltou pro bar novamente. A gente brinca, ó, Jesus voltou. Então, né, as cartas, leitores, um leitor escreveu, achando aquilo um absurdo ter criticado, falando com Jesus. É um garçom. Eu não falei nada, eu deixei que os outros leitores acabaram me defendendo, falando que aquilo não era nada de... A vida do desenhista, assim, no Charlie, como o Jorge Braga recentemente teve um problema também dessa natureza, é natural, né? É como diz o Jorge Braga e o Ângelo Lima, a vida é um risco, né? Principalmente a vida do cartunista é um risco. Mas nós vamos chegando aí, a companhia está boa do Adalberto, a sua companhia, Maruzan, do telespectador. Nós vamos chegando, infelizmente, ao final do programa Raiz. Agora começou a ficar bom, né? Mas vamos marcar outro programa, então, continuar nossa conversa. Vamos marcar tem muita coisa ainda que dá para a gente conversar. Mostrar o seu trabalho, toda a extensão do seu trabalho, né, Maruzan? E aí nós te agradecemos aí pela entrevista ao programa Raiz. Agradeço a oportunidade também, né? E agradeço os leitores aí que lê, né, no jornal. E espero que o trabalho esteja agradando também, né? Muito obrigado. Obrigado, Adalberto. Eu que agradeço e agradeço a você de casa em nome do Edival. Eu sempre estou aqui, vim aqui uma vez, mas é minha segunda vinda e estou sentado numa poltrona muito importante, que é a do Edival. E para o Mariozan, o talento do Mariozan, a gente fica satisfeito de ver em Goiás, o mineirinho que foi adotado, e poder se expressar. O Paulo Sérgio Talarico, de Juiz de Fora, te mandou um grande abraço. Vocês fizeram juntos o Humor Tamandaré. Se tivesse mais um minutinho para lembrar, pelo menos em 80 e poucos, o Humor Tamandaré, que eu acho que não nos lembramos do programa de hoje, né? Só no intervalo, né? Foi sobre a charge, sobre a Praça Tamandaré, que tinha muita coisa interessante. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Some não.